Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, como é prática aqui no Entretanto, a política à luz do direito. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva no canal, nós precisamos de você. Hoje a gente vai falar um pouco da Ucrânia e da China. A China que quer anexar Taiwan e a Rússia que quer invadir a Ucrânia. Mais ainda, quer ganhar a guerra e há risco de guerra atômica nisso. Vamos falar das proibições do TSE quanto à propaganda política de Jair Bolsonaro neste segundo turno. Vamos falar do debate presidenciável, dos debates presidenciáveis neste segundo turno. Tudo isso e muito mais no Entretanto. Daqui a pouco a gente volta. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Ronald Reagan foi presidente dos Estados Unidos por 2 mandatos, na década de 1980 e 1990. Ele sai para a entrada de Bill Clinton. Ele era republicano e durante muitos anos foi execrado pela macromídia, pelos formadores de opinião, pelas celebridades dos Estados Unidos, que diziam que Reagan era um ator de 5ª categoria, afugentado de Hollywood, ignorante, um cowboy tosco, muito mal casado com a então primeira-dama Nancy Reagan. Como sempre acontece com os políticos conservadores, ele foi vítima de um assassinato de reputações à sua época. Assassinato esse que está sendo revisto por grande parte da imprensa, do público. Os biógrafos da atualidade têm dado a Reagan o tamanho, o vulto e a consideração e importância que ele merece. Ronald Reagan era um homem inteligente, culto, foi excelente político e, melhor ainda, presidente dos Estados Unidos. Foi o verdadeiro responsável pela queda do Muro de Berlim e pelo fim da Guerra Fria. Como é que Ronald Reagan conseguiu isso? Curiosamente, aumentando o seu arsenal nuclear. Inclusive com um projeto, na época batizado, de Guerra nas Estrelas, que era colocar armas nucleares no espaço, evidentemente miradas para a Terra. Isso gerou bastante polêmica na época em que já se buscava, via entidades internacionais, encabeçadas pela ONU, a diminuição das armas nucleares pelas potências atômicas, para tentar evitar o que poderia ser uma eventual e vindoura Terceira Guerra Mundial, né? O Reagan vai na contramão do que na época se pregava para aumentar o seu armamento, e com isso acaba com a Guerra Fria. Como? Explodindo bombas? Não foi assim que ele derrubou o Muro de Berlim. Ele conseguiu essa façanha notável, com que na época ele já propagava. É o poder da dissuasão. É como você tem um vizinho bravo, forte, que anda armado, faixa preta de karatê, estupim curtinho, você não vai mexer com ele. É o poder da dissuasão, é conseguir inibir a agressividade do outro, através das suas próprias qualidades, dos seus próprios pertences e poderio. Foi o que o Reagan conseguiu. Quando Mikhail Gorbachev, então premier da extinta União Soviética, hoje Rússia, viu que a sua economia estava em frangalhos, que ele estava segurando um monte de país falido por detrás da cortina de ferro e que ele não ia aguentar a briga, a porrada, a pancada com os Estados Unidos, depois da era Reagan, em que aumentado seu poderio bélico para além do normal, ele entrega as pontas, entrega os pontos e deixa cair o Muro de Berlim, que dividia as Alemanhas e que era um símbolo da Guerra Fria. Bem, por que eu estou dizendo isso? Vladimir Putin parece ter seguido as regras e as ideias e as estratégias de Reagan. Ele, como potência atômica, ele dita o comando da guerra que ministra
e que para nós que não sabemos das entrelinhas, nos parece sem pé nem cabeça, na Ucrânia, e todas as sanções econômicas contra a Rússia têm sido em vão. Por outro lado também, a Rússia não consegue ganhar a guerra por falta de adesão de seus próprios soldados, falta de sangue no olho e pela combatividade, pelo heroísmo do povo ucraniano, que resiste até debaixo d'água, quase literalmente, ao poderio esmagador da extinta União Soviética, representada hoje por Rússia e por Vladimir Putin. Há um risco sério de que Putin, se continuar nesse dilema, ele vai utilizar a bomba atômica, o que seria uma catástrofe mundial, né? Ele sabe disso, é ruim para a economia dos povos também. Além disso, as sanções econômicas não fizeram efeito porque se continua comprando energia russa, petróleo e gás natural russos, fosfatados russos, porque o mundo depende disso. Ora, enquanto estiverem comprando bens russos, pagos a preço de ouro, seja em rublos, seja em dólares, Putin vai continuar recebendo dinheiro, é o vizinho bravo, ninguém mexe com ele. E tomara que não dê aí resposta atômica aos seus opositores ou à própria Ucrânia. O futuro dirá. Da Ucrânia vamos passar para a China. A China já se apossou de Hong Kong, que apesar de estar encravado em solo chinês, é uma ilha e era protetorado da Inglaterra, assim reconhecido por ocasião da redivisão do mundo, fim da Primeira Guerra Mundial. Hong Kong, por um tratado firmado entre China e Inglaterra, com intermediação da ONU, Hong Kong ficou, até poucos anos atrás, sob esse protetorado inglês. E daí então, apesar dos protestos veementes do povo da ilha de Hong Kong, tiveram que vestir a camisa chinesa. O povo de Hong Kong teve que passar a ser comandado, governado e liderado pela China comunista. Já fizeram isso com Hong Kong, vão fazer com Taiwan. O premier reeleito, reeleito vezes sem conta, chinês, já falou que vai acabar com Formosa ou Taiwan, anexá-la ao território chinês e ao poderio e à governança chinesas. Taiwan, ou China capitalista, ou Formosa, é também uma ilha que escapou da Revolução Comunista e permaneceu pseudo-independente em território que dizia ser seu, muito embora nunca tenha sido reconhecida pelos demais países ou pela ONU como nação independente. Ficaram nessa pendenga aí por 50 anos, a China agora quer acabar com essa discussão, tomando posse, reintegrando na posse, ou simplesmente fazendo como fez Hitler com a Áustria no iniciozinho da Segunda Guerra Mundial, anexando a Áustria. A China quer anexar Hong Kong e Taiwan, né? Já fez com Hong Kong, vai fazer com Taiwan. O problema da China como vizinho bravo não é nem a questão do poderio atômico, é a segunda economia do mundo. Se a China parar de comprar, parar de vender, quebra o mundo. E aquele pessoal é o seguinte, eles podem ter problema interno de abastecimento, mas eles passam dificuldade de boca fechada, eles são disciplinados, têm censura para manifestação de opinião lá, declarada, diga-se por sinal, né? Na China, se cala se houver algum problema, se espera passar o problema, come cachorro, come cavalo, come rato, não é brincadeira. Então, eles passarem fome é um problema que a China está acostumada a resolver. O resto do mundo passar fome por falta do comércio exterior com a China, por falta do dinheiro chinês, aí é um grave problema. Se a China fechar as portas e os portos para as nações amigas, cria um grande caos mundial, como causou com a pandemia, que foi criada em solo chinês, em laboratórios chineses, sem avermelhar a cara. Sem avermelhar a cara. Nunca houve um pedido formal de desculpas do governo chinês
para com qualquer outro país do mundo, para com a ONU, para com qualquer outro governo do mundo. Além de não se desculpar, não é comigo, eu não sei, né? A China cria o problema e vende a solução. Lucra com a desgraça que causa. O vírus se propaga através da China e a partir dela, e a China vende vacina, vende máscara, vende oxigênio, a preços lá no alto. Ou seja, toca fogo, causa um incêndio e cobra aluguel do extintor para apagar o incêndio que causou. Essa é a China, outro vizinho bravo que nós temos. E que, desde Olavo de Carvalho se fala, a gente tem que tomar cuidado com a expansão do capitalismo de Estado chinês, que tende a comandar o mundo. Para ser comandado, eu prefiro ser comandado economicamente pelos Estados Unidos, que é um país livre. Do mundo, vamos voltar para o Brasil. Descobriram o óbvio, comissão parlamentar de inquérito está sendo montada no Senado para discutir a seriedade dos institutos de pesquisas e dos resultados estapafúrdios que fomentam. E também a Polícia Federal está instaurando inquérito para apurar a idoneidade dos serviços prestados pelos institutos de pesquisa. Apesar do ministro Supremo e presidente do TSE, Alex de Moraes, já ter dito e redito que a competência é toda do TSE, que ninguém se meta. Mas ele ainda não é o gestor máximo da nação para ditar as regras sobre a Polícia Federal, que está instaurando inquérito para apurar. Já não era sem tempo. Eu sempre alardeei aqui, inclusive na véspera do primeiro turno, eu disse: o resultado do primeiro turno vai sepultar a credibilidade dos institutos de pesquisa. Recuperem as imagens com YouTube, com redes sociais, com internet. É muito fácil fazê-lo. Vocês vão ver que eu, de fato, disse isso várias vezes. E disse por quê. O Instituto de Pesquisa atende o gosto de freguês até ser inevitável a revelação da verdade, da intenção de voto. Aí vem com historinha de, reviravolta, resultado surpreendente, modificou e tal. Não. É a verdade fornecida a conta-gotas ou escamoteada simplesmente, ou escondida simplesmente, que é muito forte e tem que brotar em cima da hora do prélio, da disputa eleitoral. Senão fica escancarado, fica indecente, fica na cara demais os resultados tendenciosos, fomentados, produzidos e divulgados por uma ampla maioria dos institutos de pesquisa, sem querer generalizar. Não precisava tanto CPI, Polícia Federal, inquérito. Fizesse o legislador e a Justiça Eleitoral aquilo que também já foi recomendado aqui. Dá a César o que é de César. Pesquisa eleitoral não pode mais ser considerada pela legislação eleitoral ou pelos juízes eleitorais e tribunais eleitorais um meio de utilidade pública, um instrumento de informação de utilidade pública, conforme quando nasceu. A pesquisa eleitoral tem que ser encarada como de fato é, formadora de opinião e meio de propaganda político-eleitoral. E tem que ser regulada dentro desse diapasão de propaganda e formadora de opinião. Se for regulada por lei e pelos juízes e pelos tribunais, como de fato merece, ela para de causar danos e o grande público vai saber que aquele resultado de enquete, de pesquisa de intenção de voto, na verdade é encomendado por esse ou por aquele partido ou candidato, visando a sua autopromoção para as eleições que se avizinham. O que de fato é e sempre foi aqui no Brasil, já faz bastante tempo. Agora o senhor Lula consegue proibir, através da Justiça Eleitoral, que Bolsonaro mostre o governador de Minas, Romeu Zema.
já conseguiu impedir que mostre a primeira-dama, já conseguiu impedir que conecte, associe sua imagem à imagem do Marcola, já conseguiu impedir que Bolsonaro mostre imagens do 7 de setembro. Aí é melhor não ter eleição, gente. Vamos fazer monarquia, né? O rei escolhe os seus súditos e a sua classe nobre que vai ajudá-lo a gerir a política nacional, e morreu o rei, assume o príncipe ou a princesa, ou príncipes, que seja, e vamos tocar o balde, que é até mais barato para o Estado que ficar custeando a eleição de 2 em 2 anos. Se só um lado puder mostrar as coisas que lhe interessam e o outro não, para que nós precisamos de eleição? E assim, falando de justiça, temos que falar de justiça imparcial, justiça igual para todos. Aquele pau que bate em Chico e também deve bater em Francisco, como se diz aqui em Minas. É isso que nós estamos vendo? Você tem certeza disso? Porque eu só estou vendo o pau dar porrada em um dos dois lados da política. É lamentável. Os debates também são regulados pela legislação eleitoral. Eles são considerados meios lícitos de apresentar para o eleitor a contraposição entre as plataformas de campanha de cada candidato. O legislador andou bem em prever o debate a este nível constitucional, cívico e republicano. Só que, na prática, no segundo turno, vai estimular piadinhas, bate-papo e roda de boteco. Não vai virar voto de ninguém em debate. Júlio César, na antiga Roma, aprendeu a dar pão e circo ao público para sufocar revoltas. É mais ou menos o que acontece com a classe média brasileira. O cidadão classe média, com 2 carros na garagem, a casa quitada ou com uma prestação que não está apertando muito, podendo viajar para a Disney de vez em quando e para a praia todo ano, a classe média fica quieta. Aconteça o que acontecer no cenário político. A classe média brasileira finge que não é com ela. Agora, começou a ruir a economia. A gasolina ficou cara. Perdeu o emprego. Não está conseguindo pagar a casa própria. Teve que vender uns dos carros e não consegue pagar a gasolina do outro. Aí a classe média, meu amigo, vai procurar culpado, vai pedir deposição de presidente, vai pedir prisão de colarinho branco, revolução, a volta do AI-5. Enfim, a classe média é assim. É como o povo de Júlio César, imperador romano, que calava-se com pão e circo, né? O debate é um pouco de circo, eu acho. A essa altura do campeonato, ele não vira voto. No momento da gravação deste programa, entretanto, havia ocorrido já ocorreu o primeiro debate do segundo turno pela TV Band, entre Lula e Jair Bolsonaro. O que eu acho é que o Lula é um animal político, né, no sentido figurado do termo, evidentemente, que nasceu para as câmeras. Mas ele tem tanto esqueleto no armário que não está dando conta de segurá-los dentro do armário. E o candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro, está explorando bem isso. Se isso vai criar mais eleitores, mais votantes, só o tempo dirá. Por enquanto é apenas divertido, né? Apenas alimenta as discussões e as redes sociais. Vamos ver no que dá. No momento da gravação desse programa, acabou de ter um tiroteio em Paraisópolis, região da Grande São Paulo, uma comunidade pobre, carente, favela, pronto, falei, de São Paulo, porque o candidato das forças conservadoras, o candidato Jair Bolsonaro, lá esteve em um comício, uma reunião política, dentro de uma agremiação estudantil, nos arredores de Paraisópolis. Teve tiro, teve van, alvo de crivo de balas, corre-corre, forças policiais, forças públicas de segurança se deslocaram para lá. Bem, qual que é a leitura que eu faço disso? Isso é mais uma das consequências da desagradável polarização política. A Constituição brasileira albergou a legislação eleitoral que já o dizia, quando se autorizou, permitiu e fomentou no Brasil o pluripartidarismo.
para permitir as diferenças, as nuances, as divergências de maneira ampla, para não gerar essa coisa de claro, escuro, certo, errado, yin e yang, que acabam gerando as dissidências violentas, as polarizações políticas violentas. Ou seja, você é meu amigo ou é meu inimigo, está contra mim. Além do pluripartidarismo, a nossa Constituição contemplou, através de emenda também, a eleição em 2 turnos. Também para acabar com essa mistificação do voto útil e permitir aos eleitores e aos candidatos livremente decidirem e se exporem a público pedindo voto, sem preocupar com coalizão, polarização, facção política eleitoral. Bom, a revelia de tudo isso se polarizou a política para presidente da República em território nacional, condição que o cidadão Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva, acha normalíssima, acha até boa. Nós que temos bom senso, nós conseguimos ler o problema e vislumbrar a solução, sabemos que é a polarização eleitoral que faz surgirem os adélios, de um lado ou de outro. É a polarização eleitoral que ocasiona, que deflagra o discurso de ódio. Justamente tudo aquilo que o senhor Lula e o PT sempre quiseram. Ficar de um lado como mocinhos e colocar o outro lado como bandido na história das disputas eleitorais. Na contramão da Constituição Federal, na contramão do ideal republicano de pluripartidarismo e de 2 turnos para permitir uma discussão ampla e para inibir o voto útil, criando assim um fomento para o voto consciente. Contra isso tudo, o senhor Lula e o petismo que ele criou e representa trabalharam a vida inteira. Agora com o problema, este sim, um crime com toda a tendência de ser taxado de crime político, crime esse emblematicamente ocorrido em uma favela, quando por lá recebido um candidato das forças conservadoras, um candidato da direita. E é claro, nós sabemos disso, as comunidades carentes, as favelas, tem muita gente trabalhadora, tem muita gente honesta, mas tem muito bandido também, tem muita quadrilha de traficante e narcotraficante também. A gente já sabe agora onde é que estavam o povo de bem, que não iniciou troca de tiro, né? E onde é que estava apoiando a quem, ou lutando contra a reunião política protagonizada pelo candidato Tarcísio, né? Quem estava do lado que deu os tiros, quem estava contra a população de bem, que eram evidentemente os marginais que deram os tiros. Isso vai voltar a acontecer, infelizmente, em outras situações. Você, infelizmente, vai ter que lidar com quem quer resolver as coisas na pancada, para o bem ou para o mal, e quem quer resolver as coisas com diálogo político livre. E se não houver uma resposta dura do Estado, nós vamos ter mortes a maior, e tragédias nas eleições, que nasceram, gente, para ser uma festa da paz, do exercício do voto, da democracia, mas através de um espírito constituinte, através do espírito das leis do direito, que mirou cidadãos de bem se candidatando, se elegendo e votando. E não gente do mal, que precisa de apoio de traficante, que às vezes dá tiro para intimidar em favela. Nada contra nenhum país, nenhuma coloração política. Vocês me conhecem e, ao entretanto, a gente aqui não toma partido. O que eu não quero é o público enganado. Você quer votar no comunismo, em comunista, fica à vontade para isso, mas sabendo em quem você está votando.
sabendo quem é o verdadeiramente democrático e quem trabalha com intimidação. O Partido Comunista, por exemplo, é tão fora da linha, é tão fora do normal, que muitos países europeus o mantêm proibido. Até hoje, como é proibido o partido nazista. Eu assisti outro dia um programa na RAI, um cientista político italiano, explicando por quê. Quando você imagina e autoriza como governo a existência de um partido político, você imagina um monte de pessoas que têm seus afazeres diários, que trabalha, que gera renda, que paga impostos e que de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, dá uma paradinha para fazer política. Se ganhar, atua como do poder, do governo. Se perder, volta para a vidinha sempre. Esse é o partido político idealizado pelas legislações democráticas do mundo. Com o Partido Comunista, no entanto, acontece de maneira diferenciada. O comunismo pratica política o tempo todo e, quando está no poder, cria quadros ideológicos lá dentro que não permitem o funcionamento do Estado, que sabotam a máquina pública e que atentam contra a democracia. E quando fora do poder, vão até velório, praticam a política do quanto pior, melhor, e que os fins justificam os meios. É um contrassenso e um desserviço para a normalidade da nação democrática. É por isso que em muitos países ocidentais, evoluídos, o Partido Comunista é proibido até hoje. No Brasil, ainda não é. Já foi, não é mais. Fique à vontade, portanto, para votar em comunistas, sejam eles nominalmente comunistas ou comunistas dentro do armário, igual os esqueletos do senhor Lula, né? Comunistas que não se dão esse título, mas que na prática o são. Fique à vontade para votar, mas só não vote enganado. Esse tipo de tática de guerrilha, de soltar tiro em multidão no dia da reunião política do adversário, é bem típico desse pessoal. É totalitarista, como fazia Hitler na Alemanha pré-nazista para alcançar o poder. Fazia baderna e confusão no comício dos outros. Por isso que é bom estudar história, não é isso? Recomendo a todos a estudar história, para a gente não repetir os erros do passado, tá bom? Fiquem todos com Deus, até a próxima. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.